Bom dia, bom dia, bom dia. Todas as mulheres que estão aqui. Para quem não me conhece, sou esposo da Dayana, meu nome é Anderson. Uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. A Dayana me fez esse convite, né? Eu aceitei isso com muito temor e responsabilidade diante de Deus. Assim, então eu orei e colocou um tema muito simples, que é muito simples, mas é muito transformador. E eu queria compartilhar com vocês. O tema que eu coloquei para esse nosso encontro, para esse nosso devocional, é um estilo de vida com o Senhor. É mais do que um momento isolado, do que se relacionar. Ele quer se relacionar conosco na nossa rotina, né? E é interessante, até ainda agora eu estava conversando com a Dayana, e ele quer estar nas nossas escolhas diárias, nas mínimas escolhas, até nas maiores escolhas. E eu estava falando para ela, impressionante que ontem a central de ar do nosso quarto começou a pingar. E aí eu falei, amor, tem que levar para mandar limpar aqui, porque já começou a pingar, deve estar suja. E aí teve à tarde, quando eu liguei, ela ficava pingando, incomodando, quando eu estava no quarto. E aí eu orei ontem, Senhor, que faça que não pingue, para me dormir tranquilo e tudo. Amanhã a gente tem esse encontro com as mulheres, e é impressionante que não pingou. Pingou, mas a gente não escutou tudo. Então, assim, é impressionante o que ele faz. Ele quer estar nos mínimos detalhes, porque os nossos hábitos diários, eles revelam a direção do nosso coração. A forma que vivemos diariamente mostra como estamos ou não alinhados com ele. E é sobre esse alinhamento que eu quero falar com vocês hoje. É sobre essa intimidade, sobre esse contato com o Senhor, sobre essa troca, sobre essa conversa íntima que eu quero falar com vocês hoje, que muita gente tem dificuldade, né? Muita gente não tem essa intimidade, às vezes fala e não consegue ter o retorno do Senhor. Então é sobre isso que a gente vai falar, um estilo de vida com o Senhor. Mas antes de tudo eu queria orar para que a gente iniciasse e agradecer, né, essa oportunidade. Então, eu peço que vocês fechem os olhos, inclinem a cabeça com um sinal de reverência ao Senhor, para a gente orar e começar nosso devocional. Então, Senhor Deus Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus. Senhor, te devo toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que faz nos acordar hoje, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito na nossa vida, Pai. Obrigado por esse momento aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, que queremos viver a vida todos os dias contigo, Pai. E não apenas em momentos isolados, Senhor. Ajusta a nossa rotina, ajusta a nossa vida, transforma os nossos hábitos, Senhor. Alinhe o nosso coração com a tua vontade. Que a nossa vida diária te honre, reflita, Senhor, o teu amor, a tua bondade, Pai. Que a tua presença seja ampla em nossa vida. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Impressionante que eu orando agora, eu lembrei de algo que eu li num livro. E assim, eu não sei se vocês querem, tem gente que tem dificuldade de orar, né? Tem gente que não sabe a direção para orar. E o livro, quando eu estava lendo, ele ensina basicamente como a gente deve orar. E aí ele ensina através das mãos. E aí eu vou falar como é que a gente consegue. Ele fala assim, tá? Aqui a gente tem os 5 dedos, né? Esse dedo aqui, que é o polegar, ele é mais próximo do coração. Então, a gente vai orar. Esse dedo aqui, a gente ora pelos pessoas próximas da gente, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pai, mãe. Um indicador, que é o que indica, assim, a gente ora pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades,
por todas as pessoas pastores, padres, pelas autoridades. Esse do meio aqui, que é o que as pessoas usam ele para ofender, a gente ora pelos nossos inimigos. Porque a Bíblia diz, né? A palavra diz para a gente orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos inimigos. Então, esse do meio aqui é para orar pelos nossos inimigos. Esse dedo anelar aqui é o dedo mais fraco que a gente possui. O dedo mais fraco, ele fala para a gente orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão com problemas de saúde, pelas pessoas que estão hospitalizadas, pelas pessoas idosas. E o menor, que é o mindinho, orar por nós, para a gente. Entendeu? Então, isso aí é uma dica para quem tem dificuldade em, como é que eu direciono minha oração? A gente pode usar essa informação aqui da mão, tá? Então, gente, vamos à nossa leitura da Bíblia. Pegue aí a Bíblia, quem tiver a Bíblia. A gente vai falar hoje sobre a carta de Paulo, Epístola de Paulo aos Filipenses. Aqui eu estou com a Bíblia da Dayana, a versão dela é Nova Almeida atualizada. Então, vamos lá no livro de Paulo, em Filipos, no capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ver se eu deixei marcado aqui já. Tá aqui. Dá um tempo aí para as pessoas encontrarem. Vem logo depois de Gálatas. Vem Gálatas, Efésios e Filipenses. Capítulo 4, versículo 6. Então, vamos ler aqui. Todos já acharam? Vou ler. Versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Repetindo, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ação de graças. A palavra diz logo no início, não andem preocupados com coisa alguma. Preocupados, em algumas versões ele diz ansiosos, com coisa alguma. Eu sei que quando a gente lê isso, a primeira reação pode ser, mas como por coisa alguma, Deus? O Senhor sabe o que estou vivendo, com meu filho, com meu marido, a minha situação financeira, o meu problema de saúde. O Senhor sabe que eu tenho. Como é que eu não posso estar preocupado? A gente sabe que existem dores reais, existem perdas reais, existem situações na família que parecem, sim, grandes o suficiente para roubar nossa paz. Mas isso é na lógica humana. A lógica humana diz, para algumas coisas é normal ficar ansiosa. E aí eu estava conversando com a Dayana, e aí até ela falou assim, amor, não queria que tu desse esse exemplo. Mas é um exemplo para chocar. A gente estava indo para o interior do Maranhão, no início desse ano, e a gente parou em Bacabal para almoçar. E a gente estava lá e estava o maior comentário na cidade sobre 3 crianças que tinham desaparecidas. E aí, uma dessas crianças já apareceu, e ontem até eu pesquisei na internet, e ainda não encontraram 2 crianças. E aí, tu imagine a cabeça dessa mãe, se ela não está preocupada. Imagine a cabeça dela, como é que passa na cabeça dela. Ansiosa, aquela preocupação. Então, assim, claro que a gente vai ficar ansioso, claro que a gente vai ficar preocupado. Será que o que aconteceu com meus filhos? Então, não tem como não ficar. Só que a verdade bíblica, ela afirma o contrário. Por coisa alguma devemos ficar ansiosos. Aí, o que a gente deve tomar? Surge uma decisão anterior, né? Ou eu vou me alinhar com a lógica humana, ou vou me alinhar com a verdade de Deus. Com que eu tenho que me alinhar? E aí o versículo continua dizendo, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica. Apresente seus pedidos a Deus. Então perceba que é um contraste. Nada de preocupação
mas tudo em oração e súplica, de ação de graças. E aí você me pergunta, mas Anderson, o que é ação de graças? Ação de graças é um agradecimento. Agradecimento pelo dia de hoje, pela saúde do meu filho, pelo emprego, pela minha vida financeira, por eu ter minha família próxima de mim, entendeu? Então, assim, perceba um contraste. Nada de preocupação, mas tudo em oração. E é o que a gente tem que fazer, em ação de graça. A gente tem que agradecer, só por a gente estar aqui hoje, por a gente estar escutando. Quando eu oro, obrigado, Senhor, pela minha saúde física, obrigado por eu estar falando, obrigado por eu estar escutando. Porque a gente acha que é normal a gente acordar com saúde. A gente acha que é normal acordar andando. Então, a gente acaba se levantando e vai trabalhar. Aqui não, né? A gente tem esse devocional, mas a gente acorda, vai trabalhar e acha que tem que ser assim, mas não é. Entendeu? Então, esse é um estilo de vida com Deus. Trocar preocupações por oração. Trocar desespero por súplica com gratidão. Ansiedade é quando eu tento resolver tudo na força do meu braço. Oração é quando eu recomeço. Deus, isso é maior do que eu, mas não é maior do que o Senhor. A gente entrega isso na mão dele. A maturidade espiritual não é nunca sentir preocupação. Como eu falei, vamos sentir. Mas é saber para onde eu vou levar essa preocupação quando ela chegar. Para onde eu vou direcionar essa preocupação quando ela me alcançar. Entendeu? Então, a gente, como cristãs, a gente precisa ter essa direção, a gente precisa ter essa maturidade espiritual. Ah, Anderson, mas eu não consigo. Eu fico desesperada. Vai para a palavra. Te tranca no teu quarto. Conversa com o Senhor. Não precisa ter palavras bonitas. Chega com Ele e conversa. Fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Ele entende. A palavra diz que por gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso na palavra? É quando a gente não consegue se expressar. A gente não consegue dizer o que está acontecendo, mas ele está ali. Então, a gente precisa levar essa preocupação para ele. Como eu estou falando, vai existir. Vai existir. Isso é inevitável. A gente está nesse mundo. E esse mundo é um mundo caído. Isso vai acontecer. Só que a gente precisa direcionar as nossas orações para ele. E aí eu queria que vocês abrissem também na Epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Repetindo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Humilhe-se tem a ver com humildade. Aqui, a humildade não é se diminuir, é se posicionar. Aqui, a humildade não é se achar menor, é se posicionar e dizer: Deus, eu cansei de tentar resolver tudo sozinha. Eu me coloco debaixo da tua mão. Debaixo da mão de Deus é o lugar de proteção, de cuidado, de direção. Uma força que não é nossa. Quando eu me coloco debaixo da mão dele, eu reconheço que eu não controlo tudo, eu não sei tudo, mas eu confio em quem sabe tudo. Eu confio naquele que criou tudo, naquele que nos criou, naquele que tem o poder para tudo. E qual é a promessa? Nesse mesmo versículo, qual é a promessa que ele fala? E em tempo oportuno, ele exalta. Quem se coloca por baixo da mão de Deus é levantado por ele no tempo certo. Talvez hoje você se sinta por baixo, cansada, sobrecarregada, lutando sozinha. Mas o Senhor te convida a mudar os hábitos, de lutar sozinha para descansar
debaixo da mão dele. Você tem a humildade de dizer: Deus, eu confio na tua poderosa mão. Eu vou me submeter. Você tem coragem de falar isso? Às vezes não, o desespero não deixa a gente falar isso. Às vezes o desespero nos tira a nossa concentração, nos tira ele do centro da nossa vontade, porque a gente quer resolver, a gente quer ter, como é que eu vou passar por isso? A gente quer ter uma solução. Mas a palavra diz: humilha-te, te coloca debaixo da mão dele. Ele vai te exaltar no tempo devido, ou seja, no tempo oportuno. E aqui tem algo interessante. Quem decide a exaltação não somos nós. Não somos nós que decidimos. É Deus que decide a exaltação. Porque às vezes a gente diz assim: Senhor, agora é a hora de me exaltar, né? Agora é a hora porque eu tenho orado, agora é a hora do Senhor fazer porque eu tenho te buscado. Mas Deus, ele fala: não é agora a hora. Ele responde: filha, ainda não. Sabe por quê? Porque a gente às vezes quer deixar que a carne fale mais alto. Deus, agora é o momento de me promover. Deus, eu tenho feito, eu tenho andado, eu tenho obedecido. É agora, Senhor. Só que o tempo do Senhor é um tempo além do nosso. Ele sabe de todas as coisas. Senhor, é agora. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. A tua palavra diz isso. Faz, Senhor, é agora. Só que ele, na sabedoria infinita dele, diz: eu sei o tempo certo. Porque muitas vezes, o que nós chamamos de exaltação, Deus chama de processo. O que nós chamamos de vitória, às vezes é só vontade da nossa carne de provar para alguém. É só vontade de querer mostrar para alguém. Então, assim, ele sabe o tempo oportuno. Ele sabe a hora exata de exaltar. Só que a gente precisa se humilhar. E às vezes as pessoas elas confundem. Os humilhados serão exaltados. Mas não é os humilhados pelo mundo. É os humilhados na presença dele. Se humilhar para ele. E às vezes, a pessoa me humilhou ali, eu vou ser exaltada. Mas tu se humilhou para aquela pessoa. Tu se rebaixou para aquela pessoa. E a palavra diz o contrário. A gente tem que se humilhar debaixo da poderosa mão dele. Entendeu? Então, temos que entender que Deus não trabalha com vingança. Ele trabalha com formação de caráter. Se ele ainda não te exaltou, é porque ele está forjando o teu caráter. Devemos lançar essa ansiedade. Temos sobre ele. Acho que alguém aqui. Aqui, vem aqui. Só um momento que eu sou meio amarrada nisso aqui. E o que significa, na prática, lançar sobre Deus a nossa ansiedade? O que significa apresentar sobre Ele os nossos pedidos? E aí eu fiquei refletindo, né, para trazer mais clareza para vocês. Eu penso assim, numa imagem que me vem fazer, tipo assim, eu me vejo fazendo uma trilha, subindo uma montanha, debaixo de um sol, com uma mochila. Uma mochila. E dentro dessa mochila, eu vou subindo ali no sol, né, suado, com sede, com cãibra, às vezes. E dentro dessa mochila eu vou levando 20, 30 quilos nas costas, subindo essa montanha, a imagem que me vem. E aí eu queria que vocês também projetassem essa imagem na mente de vocês. E de repente você chega diante do Senhor, já lá em cima, e se ajoelha. Você se humilha para Ele, com a mochila, diante dele e diz: Deus, eu não aguento mais esse peso. Eu não aguento. E Ele diz: entrega para mim. Então tu pega, abre a mochila, né? E aí tu começa a tirar de dentro da mochila. Senhor, essa aqui é a minha preocupação com meus filhos. Essa aqui é a minha situação financeira. Eu não sei como resolver. Essa aqui é o diagnóstico que recebi da minha filha, dos meus pais, meu. Esse aqui é o meu casamento, que está por um fio. E vai tirando, né? Vai tirando. E aqui tirando e de joelho.
Até quando você vai pegar mais um peso, você percebe que não sobrou mais nada. Quando tu vai olhar assim, não tem mais nada. Aí você levanta os olhos e olha para Jesus, ele segurando tudo aquilo ali, que estava te esmagando. E é isso que a palavra diz para a gente. Ele pega os nossos pesos, ele pega os nossos fardos, ele pega as tuas preocupações, as tuas ansiedades, os teus medos e leva aos pés dele. É isso que eu entendo. Eu coloco isso tudo dentro de uma mochila e me derramo aos pés dele. E na Epístola de Paulo, 4:6, ele diz, né, aqui, apresentem seus pedidos a Deus com ações de graças. Mas como antes que eu vou agradecer? A minha situação ainda não mudou. Ainda estou em crise no meu casamento. Eu ainda estou com a crise financeira, estou cheio de conta para pagar. Isso não mudou. Como é que vai mudar? A gente tem que entender que as coisas elas acontecem primeiro no mundo espiritual. Elas acontecem primeiro lá no mundo espiritual, para depois se materializar. A gente estava conversando domingo, num almoço, com uma amiga nossa, e ela falou, e eu falei para ela assim, a gente, ela estava conversando sobre o pecado, e aí eu falei assim, o pecado ele começa primeiro na mente, depois ele se materializa. Então, como é que a gente consegue desviar a nossa mente para o pecado? Tem até uma passagem que vão apedrejar Maria Madalena e Jesus fala, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Porque ele sabia que as pessoas tinham pecado até em pensamentos. Não sobrou ninguém ali. Todos saíram. Por quê? Porque todos tinham pecado em pensamentos. Só que a gente não tem que deixar esse pecado se materializar. Eu sei que é difícil, às vezes pensamentos intrusos entram na nossa cabeça. Sabe por que eu estou pensando isso? Por que isso veio na minha cabeça? São pensamentos intrusos, então é porque a gente precisa saber que ambiente, o que a gente está assistindo, o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, entendeu? Então, você, quando chega aos pés de Jesus, você tem que apresentar para ele. Mas como agradecer? Você não agradece porque o problema já foi resolvido. Você agradece porque agora o problema está nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus, ele sabe o que vai fazer. Senhor, meu casamento ainda não foi restaurado, mas ele está nas tuas mãos. Deus, a minha vida financeira ainda não rompeu, mas está nas tuas mãos. Pai, eu ainda não entendi esse diagnóstico, mas está nas tuas mãos. A sua gratidão não nasce da circunstância, ela nasce da confiança no caráter de Deus. Nas suas mãos você faria o que pode, mas nas mãos dele o impossível pode acontecer. Você começa a dizer, eu confio que o Senhor é bom, e o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu confio que o Senhor é bom. O Senhor não me dá uma direção sem me dar graça para cumpri-la. O Senhor não me chama para uma missão sem liberar os recursos. Ele faz isso. Então a gente precisa confiar, entregar na mão de quem sabe tudo. A gente precisa entregar na mão de quem sabe tudo. Eu sei que o desespero bate. Eu sei. Vamos para o versículo 7. No versículo 7 ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Todo mundo quer paz. Se você perguntar na rua ali, você quer paz? A resposta, obviamente, vai ser sim, eu quero paz. Todo mundo quer paz, quer viver em paz, quer viver tranquilo. Mas aqui Deus está dizendo que a paz que ele oferece é maior do que a sua capacidade de entender. É uma paz que mesmo o mundo caindo, você está com o coração tranquilo. É uma paz que excede todo entendimento. E que paz é? E a paz quando chega, o problema deixa de existir. Ainda existe, né? Ele não vai deixar de existir. Ele vai existir. A resposta ainda não veio, o cenário ainda não mudou. Entende?
que a paz de Deus não depende da lógica natural, não depende das circunstâncias que te rodeiam. A paz dele não depende do fulano falar comigo ou do ciclano fazer isso para mim. A paz dele não depende disso. Ela vem quando o coração decide confiar, mesmo sem entender. Essa é a paz. Tá caindo o mundo, a pessoa chega, meu Deus, a tua vida tá assim, tu tá sorrindo, tu tá em paz, tu tá tranquila, tu tá leve. Meu Deus, o que aconteceu contigo? Ah, eu bati meu carro, mas para mim tá tranquilo. Eu sei que Deus vai resolver, eu já entreguei esse problema para ele. Entendeu? É essa paz que as pessoas veem, eu quero viver isso. Às vezes a Dayana fala, poxa, as meninas, elas ficam, Dayana, como é que tu consegue sorrir no meio de... Eu nunca te vi brava, eu nunca te vi tu discutindo com ninguém, eu nunca... Essa é a paz que Deus quer dar pra gente. Essa é a paz que faz algo poderoso guardar o coração e a mente nossa. Entendeu? Ou seja, talvez a luta vai continuar do lado de fora, mas do lado de dentro você não desmorona mais. Você está tranquila, você está segura, porque você sabe nas mãos de quem você entregou. Essa parte de quem já tirou o peso das costas, tirou a mochila e colocou nas mãos certas. Entendeu? Lá no fundo, no íntimo do ser humano, todos nós queremos ter o controle. A gente quer ter o controle das coisas. É por isso que queremos mais informações. Mas espera aí, como é que funciona? Espera aí, deixa eu pensar aqui. Espera aí. Não é só para não ficar na ignorância, porque a informação nos dá a sensação de controle, a gente quer saber mais, a gente quer saber como é que faz, mas eu vou para lá, como é que eu vou? Quando botaram para a Dayana ir lá para o interior do Maranhão, mas como é que eu vou? Como é que a gente vai? Cadê? Não, fique em paz, fique em paz. Ele vai dar a direção, ele vai prover. É essa paz que a gente precisa ter. Ah, se eu souber mais, eu controlo melhor. Se eu entender tudo, eu fico em paz. Mas deixa eu perguntar para vocês. O que você quer, na verdade? Você quer a paz ou você quer o controle? Isso faz parte da natureza humana. Ninguém ensinou uma criança pequena a querer controlar. Ela já nasce assim, né? Quando tem uma criança, tu quer tirar o brinquedo dela, você quer segurar um brinquedo para ajudar ela, e ela puxa de volta. Não, deixa que eu seguro. Ela quer ter o controle. Ela quer ter o controle das coisas. Isso já é da natureza humana. Se tu fala para uma criança, vem para cá, ela, não, eu quero ir para cá. Ela quer ter o comando, quer ter a direção. A gente não aprendeu a entregar nas mãos de Deus. É desde criança, isso já é da gente, a gente já nasce com isso. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Quantas vezes a gente quer segurar a situação, a gente quer controlar o desfecho, a gente quer saber o resultado, a gente quer montar na nossa cabeça a narrativa. Peraí, como é que é fácil para resolver isso aqui? A gente quer ter o controle. A gente quer falar, faz isso, faz aquilo. Não. E Deus diz para a gente assim, deixa comigo. A paz que eu te dou vai além do que você pode entender. É quando alguém diz, eu quero a paz de Jesus, mas na prática isso significa abrir mão de entender tudo. Mas você está disposto a fazer isso? Abrir mão de entender? De querer ter o controle? Porque quando você começa a viver essa paz que excede todo entendimento, as pessoas olham para você e pensam, nessa situação ela deveria estar desesperada. Nessa situação ela deveria estar revoltada. Que a menina que xingou ela, falou mal dela, que está fofocando dela, ela deveria estar revoltada. Nessa situação ela deveria estar se culpando. Puxa, Deus, na igreja todo mundo está falando, mas não. Ela está tranquila, porque ela está com aquela paz interna, interior, que excede todo entendimento. Você continua em paz. Você continua em paz. E você mesmo vai dizer, eu não sei explicar, não faz sentido. Está além do meu entendimento. Eu não me importo, não consigo perder tempo com isso. Eu estou tranquila, minha cabeça está em outro lugar. Essa é uma paz sobrenatural. Muitas vezes tratamos Deus como se ele tivesse que caber na nossa lógica.
no nosso entendimento, no nosso raciocínio. Mas pensa comigo, por que você serviria um Deus que cabe dentro da sua cabeça? Por que tu serviria alguma divindade que tu consegue controlar? Porque geralmente a gente adora algo que a gente não consegue controlar, algo maior que a gente. Porque adorar algo que você entende completamente, controla completamente, isso não faz sentido, né? Geralmente a gente adora alguém que é maior, superior a gente. Quando você adora pessoas, tem gente que adora pastores, a gente adora sempre algo que está além da gente. Não faz sentido, entendeu? Então, muitas vezes a gente diz, eu só confio se eu entender. Eu só descanso se fizer sentido. Eu só entrego a ansiedade se eu souber o que vai acontecer. A gente age assim. E Deus responde, eu te dou a paz que não depende do teu entendimento. Mas você precisa estar disposta a ir até esse lugar, a ir até os pés dele, até se ajoelhar a ele. Então, para derrotarmos essas preocupações, devemos orar e mover a ação de graças. Foi o que eu falei lá anteriormente. Para a gente tirar essa ansiedade de dentro de nós, para a gente derrotar essas preocupações, para a gente ultrapassar, a gente precisa orar e mover a ação de graças. E a ação de graças, como eu falei, agradecer pelo dia de hoje. Estamos aqui, todos estão me ouvindo, então quer dizer que meus ouvidos estão bons, todas estão me assistindo, quer dizer que meus olhos estão bons, entendeu? É isso, agradecer, mover ação de graças. Mas no versículo 8, ele dá uma estratégia. E aqui, na Bíblia da Dayana, tem um subtítulo, em que pensar? Vamos lá no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, assim, aqui ele dá a estratégia de ataque. A estratégia de ataque para que a gente possa avançar. Ele diz, finalmente, irmãos. Agora ele está concluindo, finalmente. Até aqui, ele tinha falado sobre o que não fazer. Agora aqui ele diz o que a gente deve fazer. Não viver uma alegria baseada nas circunstâncias. Não se render à ansiedade. Não carregar tudo sozinha. Não viver presa na lógica limitada. Mas agora ele mostra o que fazer. Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tipo assim, o que for respeitável é ter nobreza, tudo que for justo tem a ver com retidão, coisas corretas, tudo que for puro tem a ver com pureza, tudo que for amável tem a ver com amor, tudo que for de boa fama, boa reputação, se houver algo excelente ou digno de louvor, excelência, ocupe o pensamento de vocês, ocupe o pensamento de vocês. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Ansiedade, preocupação, a gente já falou lá na frente, coloca nos pés dele, entrega para ele. E aqui ele dá o ataque, pensamentos, em quem pensar, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, ocupe o pensamento de vocês. Ocupe o pensamento de vocês. Aqui está a estratégia de ataque. Porque até agora tinha sido defesa. Não pense nisso. Não entregue aquilo. Agora a ação é intencional. Escolha no que sua mente vai permanecer. Escolha. Anderson, como é que eu faço isso? Para de frequentar lugares em que isso vai poluir a tua mente. Para de escutar coisas que isso vai poluir a tua mente. Para de ter relacionamento com pessoas que não te levam à palavra de Deus.
que só falam, só vivem murmurando, para a gente renovar nossa mente. A palavra diz que a gente precisa renovar nossa mente para que a gente possa ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa renovar nossa mente. E isso aqui é o ataque que ele dá. Finalmente, irmãos, pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo. Escolha no que sua mente vai permanecer. Uma das revelações que nos fez mudar a minha vida, a minha da Dayana, foi entender que eu posso direcionar meus pensamentos. Eu posso direcionar, eu posso ser intencional. Tema Ednet, sempre quando tinha pensamentos contrários. Aí não consigo ler o resto aqui, ó. Você é intencional com a alimentação, não é? Você não se priva de alguns tipos de alimentos. Não, isso aqui eu não como, isso aqui eu não gosto. Isso aqui não acho que não vai fazer bem para mim. Você não é intencional no sono quando vai assumir um compromisso. Eu tenho que dormir cedo, que amanhã eu tenho um compromisso cedo. Vocês não dormem cedo para estar aqui nesse compromisso devocional. Para quem malha, você não é intencional em determinado exercício do corpo. Ah, eu vou malhar aqui braço para o meu braço ficar maior. Ou, sei lá, vou malhar ombro para o meu ombro ficar mais definido. Na vida espiritual, você não é intencional, você não vem para cá para o devocional todo dia, não lê a Bíblia. Isso é ser intencional. E por que a gente não pode ser intencional com nossos pensamentos também? A gente pode ser intencional com nossos pensamentos. E isso é importante. Levanta defesas, levanta muros. Mas em algum momento um pensamento ruim vai bater a porta. Não tem jeito. E quando isso acontecer, você identifica, rejeita, leva cativa a obediência de Cristo. Identifiquei um pensamento ruim, por que isso está vindo? Espera aí. Rejeita esse pensamento e leva cativa a obediência de Cristo. Mas não pare na defesa. Tenha uma estratégia ativa. Eu vou pensar no que é puro, no que é verdadeiro, no que é reto, no que é digno de louvor. E eu posso dar para vocês um exemplo prático, que foi o que eu fiz, algo pessoal meu, que foi me moldando, de forma prática. Houve uma fase na nossa vida, logo depois que a gente casou, né? E vinha aqueles pensamentos de derrota que atacavam a minha mente, pensamentos de incapacidade, de ser insuficiente, de que não ia conseguir, de que agora, porque a gente morava com nossos pais, de que agora daqui a um tempo, eu vou ter que voltar para casa dos meus pais, porque eu nunca tinha morado só, nunca tinha morado. A Ana tinha experiência de ter morado só, mas eu nunca tinha morado só, e eu era o homem da casa, e esses pensamentos vinham para me fragilizar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, recortei vários pedaços de papéis e eu espalhei na casa, escrevia: filho amado, eu sou um filho amado, eu sou perdoado, eu sou adotado na família de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, justificado pelo sangue de Jesus. E espalhei essas verdades na casa, no espelho do banheiro, na geladeira, na porta do quarto, na sala, assim, às vezes até dentro do micro-ondas. Então, quando vinham esses pensamentos intrusos, eu estava lembrando da verdade de Deus. Talvez a sua estratégia pode ser diferente. Pode ser um alarme no celular, a cada 1 hora, a cada 5 minutos. Você para ali e realinha sua mente com a palavra de Deus. É importante isso. É você ser intencional. Você está sendo intencional aqui, né? Permitir, né? Só um momento. Chegou uma pessoa aí. Tá. Então, a gente tem que ser intencional. A gente precisa ser intencional na nossa mente. Deixar de ver barra pesada, que eu nem sei se existe ainda. Ver as coisas no Instagram. Tu quer descobrir se a pessoa ela tá
ela está alinhada com as vontades de Deus, pega ali o Instagram da pessoa ali, vai no Explore das pessoas. Tu vai ver o que é que ela está mais assistindo na rede social. Vai ali no Explore dela, ali na lupazinha. Entendeu? Então, a gente tem que ser intencional. A mente é dizer assim, mente, você vai pensar a verdade de Deus. Você não vai mais mandar em mim. Eu vou escolher no que pensar. E aí eu tenho aqui mais outro versículo que eu queria que vocês abrissem aí também. Em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha deixado marcado aqui. Está aqui. Colossenses capítulo 3. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vamos lá. Sabe o que ele está dizendo aí? Se você é nova criatura, se você ressuscitou com Jesus, então sua mente precisa aprender a buscar e pensar nas coisas do alto. Isso não significa que você não vai falar sobre política, futebol, economia, sobre um filme que saiu, uma série que você está assistindo, ou algo que aconteceu no seu fim de semana. A vida tem essas conversas, isso aí é inevitável. É como eu falei, a gente está no mundo, vão surgir situações. Até para tu não se tornar uma crente chata, né? Ah, todo tempo só fala disso, para a gente ser sociável. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Se você passa horas com pessoas do reino e em nenhum momento surge uma conversa que aponta para o alto, vale a pena você refletir sobre essa amizade. Se tu passa horas conversando ali no WhatsApp e não fala nada sobre o reino, precisa rever sobre essa amizade. Porque quem é do reino, fala sobre o reino. Não estou dizendo que não vai ter outros assuntos, vão ter. Mas horas, eu costumo dizer que quando eu sinto meu irmão, a Dayana, a gente não consegue falar outra coisa. É impressionante, a gente conversa de algo, de repente a conversa já tendenciou para algo do reino. Porque quem ressuscitou com Cristo carrega dentro de si uma nova natureza. E essa nova natureza é de forma espontânea começar a falar do eterno, do fogo que nos consome. É espontâneo. A boca só fala do que o coração está cheio. Não é forçado, é natural para quem vive conectado com o céu. E no versículo 2 ele continua, né? Ele continua. Pense nas coisas lá do alto, e não as que são daqui da terra. Pense nas coisas lá do alto. Então, perceba a palavra. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Isso fala da manutenção constante. Não é só no domingo, não é só no culto, não é só na ceia, não é só na célula. É o estilo de vida com o Senhor. É como se fosse um Wi-Fi do celular, que já conecta automaticamente quando você entra na tua casa. Tu não precisa ficar toda hora jogando a senha, reconectar, entendeu? É automático, é o teu estilo de vida. E é isso que Paulo está dizendo. Mantenha sua mente conectada na frequência do céu. Porque quando você está conectada, a qualquer momento o Senhor pode falar. Você se torna mais sensível, você percebe. Seu coração percebe. Mas se você vive desconectada e conectando só de uma vez em quando, vai ficar difícil tu perceber ele falar contigo. Vai perceber tu ver Deus fazendo algo. Então, como manter essa conexão, Anderson? Aí a gente volta ao que ele já ensinou. Pensar no que é verdadeiro, puro, reto, nobre,
amável, boa fama, excelente. Ele está elevando o nível. É como se dissesse, filha, levanta o padrão da tua mente. Sai dessa mente derrotista. Sai dessa mente vitimista. Sai dessa mente sofredora. Olha para o que é verdadeiro. Olha para o que é puro. Olha para o que é reto, para o que é nobre. Eu vou ficar com essa verdade aqui. Eu vou ficar com essa verdade, que é a palavra do Senhor. Entendeu? Porque uma mente conectada com o céu não vive se alimentando só do que é passageiro. Ela até vive na terra, mas está com pensamentos alinhados com o alto. Está com pensamentos alinhados no Senhor. Isso, mulheres, é um estilo de vida com o Senhor. É uma mente blindada. É uma mente que aprendeu a permanecer conectada com o céu. É uma mente que tem pensamentos que exaltam o Senhor. E isso é todos os dias. É todos os dias. Como eu vou fazer? Use a sua estratégia. Eu usei a minha estratégia e deu super certo. Tem várias estratégias que a gente pode usar. Então, mulheres, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que a gente precisa refletir nesses capítulos e nesses versículos, para que a gente tenha uma vida, um estilo de vida com o Senhor, um estilo de vida conectado com Ele, entende? Então, é um pouco do que eu vivo, é um pouco do que a gente vive aqui em casa, eu e a Dayana, a gente busca sempre isso. Claro que as coisas do mundo vão acontecer, a gente está nesse mundo, a gente também não vai ser chato, a gente precisa ser sociável, mas a gente precisa refletir, a gente precisa transpirar esse estilo de vida. A gente precisa ser exemplo para o Senhor. A gente quer que o Senhor nos use, mas a gente não exala o estilo de vida dele. A gente quer que o Senhor faça maravilhas em nossa vida, mas nosso estilo de vida não demonstra isso. Então, o que eu estou pensando? Que comportamento eu estou tendo? A gente precisa parar para refletir nisso. E as nossas preocupações, leve aos pés do Senhor. Pegue o exemplo da mochila, descarreguem aos pés dele. Preocupações vão existir, não tem jeito, elas vão existir. Só que a gente precisa saber direcionar essas preocupações e confiar, porque ele é um pai que sabe de todas as coisas. Amém? E eu fiquei aqui escutando, aprendendo também mais de Deus. Quem hoje foi edificada por essa palavra? Amém. Pense no que é bom, certo e agradável. Estou lendo agora aqui, né, Amor de Nete. Sempre quando tinha pensamentos contrários, eu verbalizava esses versículos. Eu amo essa Legal. passagem também. Querida palavra de Deus hoje. Amém. Eu até anotei uns pontos importantes aqui que ele falou, né? Desses hábitos, a defesa, alegre-se no Senhor, derrote a preocupação, e o terceiro, seja intencional nos pensamentos, que é o ataque. Se a gente for intencional aqui também, nos nossos pensamentos, né? E é muito lindo esse versículo, eu acho também muito lindo. Pensamentos intrusos, eles vão acontecer. Porque, como eu falei, a gente está no mundo, né? Infelizmente, a gente está, e de repente, lá no celular, aparece uma manchete ou algo assim. E eu vou falar para vocês, o Anderson, ele é a pessoa mais difícil. Orgulho de vocês, muito. O Anderson é a pessoa, a Gabi, obrigada, Gabi. A pessoa mais difícil que tem de se lidar é ele, porque ele tem eu sou muito cético. ele tem esses pensamentos assim, né? Então, mas só que Deus foi construindo. Quando ele acordou, achei lindo ele dizendo, amor, já para você ver como Deus quer fazer parte de toda a nossa vida. Eu falei, o que foi? Eu falei que eu queria dormir, eu não queria que ficasse pingando o ar-condicionado. Não pingou, e se pingou foi pouco, que eu nem percebi.
Aí eu fiquei com alegria no meu coração, porque quem tem dificuldade, eu não, já sou mais, né, eu tenho uma proteção que eu falo, né, que é o meu TDAH, de Minha mãe alguma vai que parar de forma, gravar, né? eu vou parar, porque eu vou fazer a oração final. De gravar, né? Aí, eu não tenho, mas ele tem, então, pode pensar assim, é fácil. Não, não é fácil, né, amor? Não é fácil. E aquilo que eu falei no início, ele quer fazer parte das nossas decisões diárias, sejam as decisões mais pequenas possíveis, porque a gente às vezes só quer entregar para Deus decisões grandes. Aí agora, isso aqui vai resolver minha vida. Não, ele quer fazer parte das decisões pequenas também. Por exemplo, essa foi uma situação que eu entreguei, Senhor, eu não quero que fique pingando ar-condicionado. Eu não quero, porque eu quero dormir tranquilo e tudo. E, como eu falei para ela pela manhã, amor, eu não sei, não escutei pingar, se pingou, não escutei. E a nossa vida, ela toda, assim, depois a gente vai contar muita coisa para vocês, toda, assim, eu lembro quando a gente começou na advocacia, e às vezes a gente tinha, assim, os valores, por exemplo, R$ 20, eu já me alegrava, dizia, muito obrigada, eu antes dizia, poxa, Daiana, eu sempre comecei, aí eu falei, amor, mas a gente tem que se alegrar mesmo um pouco, é aí que começa, sabe, a mover ação de graças, é você dizer assim, Senhor, eu sei que não está nada bem, mas eu já te agradeço, porque eu confio em Ti. Eu já agradeço, Senhor, porque eu sei que essa situação, essa circunstância, esse problema já foi resolvido. Então, sempre a gente busca fazer isso. Talvez hoje você esteja pensando assim, mas para vocês é fácil. Não, não é. Nós somos seres humanos também. Nós temos também as nossas situações, nossos problemas, só que a gente vence. Com isso que o Anso foi falando, a gente vai vencendo. Humildade, a gente Senhor, eu estou aqui, Senhor, sendo humilde, eu quero deixar o controle na tua mão. Aí depois, Ele vai exaltar no momento certo. Ele vai dizer, lembra aquela situação que você me pediu? Está aqui. Mas é no momento dele, no momento certo. Agora se humilhe diante dele, deixe com ele. Humilhar é estar abaixo. Sabe, Senhor, olha, eu vou estar abaixo de ti, da tua mão poderosa, da tua proteção. Faça isso. Hoje, em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu coração e que você confie no Senhor e que você eleve todo o seu pensamento, todo, assim, o que eu vou pensar, Senhor, já que eu estou nessa situação? Segura firme, meu Senhor, lê a palavra, depois a gente pode colocar os versículos, eu deixo lá para vocês, sabe? E claro que a gente não fica de braços cruzados para resolver o problema, não é sobre isso, mas é sobre realmente confiar no Senhor. É sobre realmente, mudar aqui os nossos pensamentos. Viver um estilo de vida como cristão. A pessoa chega, Daiana, aí só vivo triste, só vivo reclamando. Eu dizer, essa menina aí não segue Cristo, não é uma discípula. Tu entendeu? Então, é um estilo de vida mesmo. A gente tem um estilo de vida cristão, um estilo de vida com Deus. A gente muda os nossos hábitos. Isso é intencional, né? Isso é intencional. Isso é intencional. O Anderson teve uma cliente essa semana, e aí ele chegou aqui. Ele é assim, quando ele fala muito com alguém e a pessoa não reage, aí ele fica com raiva. Aí eu falei, tu tá meio estranho, tô chateada. Aí depois, é a segunda vez que eu falo com fulana. A terceira eu já disse, nem vem falar comigo. Eu falei, amor, não é fácil. Mas são 10 anos, entendeu? A pessoa, 10 anos. Aí eu entendo, falo, amor, mas eu fui conversando com ele. Aí eu quero que vocês entendam que nós temos que vencer essa barreira. Muito bem, Ade de Lima. É isso mesmo. Peço oração pela minha saúde, irmão, porque diagnosticou com lúpus, mas creio e agradeço desde já, porque o Senhor já mudou esse diagnóstico e já resolveu esse problema. Amém. Como eu falei, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Lá ele já resolveu, se tu crer, lá ele já resolveu, só vai se materializar. Lá ele já resolveu, se você crê nisso, ele vai fazer. Porque primeiro acontece no mundo espiritual, a gente não vê, e quando a gente percebe, já aconteceu. É assim que ele age. A gente quer unção, a gente quer autoridade, né? Mas será que a gente está criando esse hábito para isso?
para ter autoridade, às vezes ele diz assim, abraça alguém, faz uma oração, você está fazendo isso? Você abraça alguém quando ele pede, você faz uma oração, sabe? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. Hoje, principalmente assim, no início do mês, às vezes tem o financeiro, tem quem tem filhos, é tanta coisa, volta às aulas, sabe? Mas a gente tem que confiar no Senhor e acreditar, e já mover, Senhor, essa situação está assim, mas eu já creio no nome do Senhor Jesus. A palavra diz, até aquele nos ajudou. Se até aquele te ajudou, ele vai te desamparar? Não vai, só que a gente precisa confiar e entregar nas mãos dele. Foi exatamente isso que eu falei com uma cliente. Que ela, toda vez que eu converso com ela, ela sempre vem com o mesmo problema, o mesmo problema. Aí ela queria se aposentar e 10 anos, né? Aí o Anderson conseguiu, glória a Deus, a aposentadoria, aí ele disse, agora o que tu vai reclamar? Mas ela já não consegue, entendeu? Porque a pessoa, ela se acostuma com aquilo. E é uma pessoa de Deus, né, amor? Uma pessoa que vai para a igreja. Então, está suscetível realmente, sabe? Ninguém está sujeito a não ter isso, sabe? Mas nós precisamos resistir, a gente precisa, sabe, mudar aqui. Mudar a mente, mudar a mente. Os pensamentos de fracasso, de derrota, de vítima, agora ninguém vê minha situação, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém precisa saber, Deus sabe. Leva para ele, leva para os pés dele. Ninguém precisa saber, não precisa ficar, agora eu estou triste, não sei o quê. Não. Eu lembrei agora que quando o Anderson foi fazer a prova da OAB, ele demorou um pouco a passar, né? Porque ele queria fazer a prova da OAB, mas ele sempre teve isso, né? Mas era provar para alguém, para as outras pessoas, para a família dele. Então, ele não fazia para passar assim, ele fazia, não, mas eu tenho que passar por causa da minha família, eu tenho que, entendeu? Então, às vezes, a gente quer fazer algo, não é nem para nós, assim, mas para provar alguém. E isso tu leva um peso a mais. E aquilo que eu falei, né, na nossa palavra aí, que agora é a hora do Senhor me exaltar, me exalta, Senhor, agora é a hora na presença dos meus inimigos. Mas, na verdade, Ele sabe o tempo certo de exaltar. Então, esse tempo, Ele está forjando o teu caráter, que foi o que aconteceu. Eu passei realmente no momento que eu precisava passar. E a gente viu que era a mão dele ali, porque as mesmas coisas que ele tinha feito na outra prova, que ele não tinha passado, mesmos erros, ele cometeu. Só que a gente viu que deu a mão do Senhor, sabe? Claro que ele fez um jejum, fez jejum, simplesmente ele moveu o mundo espiritual. É a coisa mais linda, e a gente nem estava tão preparado, mas a gente já via a mão de Deus ali sustentando. Aí eu lembro que eu cheguei para ele e disse, eu não vou mais fazer. Eu falei, você vai fazer, você vai conseguir, você vai ver só. E glória a Deus ele não desistiu. Talvez hoje na sua vida tenha algo que você queira desistir. Mas hoje a gente pede para você, em nome de Jesus, não desista. Não desista. Continue. Olhe, fale para o Senhor qual está sendo essa intenção de você querer isso, porque não está dando certo. Diz, Senhor, o som do meu coração. Me ajuda, mas se for da tua vontade, Senhor, alinhe meu coração com o teu, e vamos juntos nessa, mas não desista. Antes, a gente não desistiu do nosso casamento, a gente não desistiu das coisas de Deus, porque quando a gente deixou, né, assim, o mundo, a vida, o mundo lá fora, nós também fomos muito frutificados, mas a gente não ligou para isso, sabe? Então, hoje, eu não sei, mas tocou muito no meu coração. Se tem algo que você está querendo desistir, dizer assim, eu não vou mais orar, eu não vou mais... Não desista. Na hora certa, humilha-se diante do Senhor. Humilha-se. Senhor, eu entrego a Ti, eu deixo esse controle nas Tuas mãos. Eu estou aqui debaixo de Ti. E deixa que na hora certa, no tempo oportuno, Ele vai exaltar. Amém? Bora fazer nossa oração final, agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor, nós te agradecemos, Paizinho, por tudo que tu tem feito. Pai, como tu é bom, Senhor. Essas pessoas. Obrigada, Pai, por tudo que ouvimos hoje, Pai. Obrigada pela tua palavra, que nos corrige, que nos ensina, que nos aproxima de ti. Guarda, Senhor, essa mensagem no nosso coração.
Ajuda-nos a viver, a ter um estilo de vida, o nosso dia a dia contigo. Tudo aquilo que aprendemos hoje, tudo aquilo que tu tens nos ensinado, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Fortaleça cada mulher que está aqui, Pai. Renova as forças, renova, Senhor, a mentalidade, dá direção, dá consolo também nas áreas que elas estão necessitando, e o Senhor sabe, às vezes áreas que estão doendo, Pai. Eu sei que em nome de Jesus, Pai, tu é poderoso para consolar, Pai. Que saímos daqui mais alinhados contigo, a querer buscar mais de ti, viver um estilo de vida contigo, mais confiante, Senhor, dê confiança a cada mulher aqui. Dá um verdadeiro estilo que só tu pode nos dar. Um verdadeiro estilo de vida na tua presença. Nós queremos viver na tua presença. Em nome de Jesus. Nós entregamos tudo para ti. Obrigada, Pai, pelo marido que tu me deste. Derrama sobre ele uma unção nova. Um espírito de ousadia, de coragem. Dê a coragem que vem de ti, não daqui, desse mundo, mas a coragem que vem de ti, uma sabedoria do céu, uma sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigada, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.